Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui novamente para darmos prosseguimento ao nosso estudo da bela obra de Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Estamos no volume 3, já chegando perto da metade. Hoje nós abordamos os dois capítulos. Um é o capítulo O Pedido de Jairo e o outro é o capítulo Cura de Hemorragia. Pois bem, então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, trazendo aqui o aprendizado que Pastorino nos lega. Primeiro, então, o capítulo O Pedido de Jairo, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 19, onde Mateus fala assim: Enquanto assim lhes falava, veio um chefe da sinagoga e adorava-o, dizendo: Neste momento acaba de expirar minha filha, mas vem, põe tua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o foi seguindo com seus discípulos. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 24, Marcos diz assim: Tendo Jesus regressado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava à beira-mar. Chegou-se a ele um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, lançou-se a seus pés, e rogou-lhe com insistência, dizendo: Minha filhinha está a expirar. Suplico-te que venhas pôr as mãos sobre ela, para que sare e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão, acompanhando-o, o comprimia. Lucas fala também sobre isso no capítulo 8, versículos 40 a 42, quando ele diz assim: Quando regressou, foi Jesus bem recebido pelo povo, pois todos o esperavam. E veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que chegasse à sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o comprimia. Então o Pastorino vai dizer que Mateus assinala apenas que era um chefe, aí é o Archon Eis, enquanto Marcos diz ser um dos arquissinagogos e Lucas diz o chefe da sinagoga. Os dois últimos citam-lhe o nome que era Jairo, que é uma helenização do hebraico Jair e Yair, que encontramos aí no capítulo 32 do livro de Números, versículo 41, e no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3, e Esther, capítulo 2, versículo 5. Cada sinagoga, é bom lembrar, possuía somente um chefe. Entretanto, os que o assistiam eram também denominados chefes, como um título de respeito, pois eles dirigiam a leitura aos sábados. Entre Mateus e os outros há uma contradição em términos, já que o primeiro, Mateus, coloca na boca do pai aflito a notícia de que a filha acabava de falecer e o pedido explícito da ressurreição, que é o Zesetai. Os outros fazem-no dizer que a filha está à morte, acrescentando Lucas que era a filha única e que tinha 12 anos. Parece, portanto, que na verdade Mateus se satisfez em dar um resumo da história, suprimindo aí os detalhes. Então Jesus atende de imediato acompanhando Jairo. Os outros comentários serão feitos, na verdade, no final do episódio, depois da cura da filha de Jairo. Então a gente passa para o segundo capítulo, que é a cura de hemorragia, baseado em Mateus, capítulo 9, versículos de 20 a 22. Quando Mateus diz assim: Ora, uma mulher que padecia há 12 anos de hemorragia, veio por detrás dele e tocou-lhe a borla do manto, porque dizia consigo: se lhe tocar somente o manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, tua fé te curou. E desde aquela hora a mulher ficou sã.
Já em Marcos, no capítulo 5, versículos de 25 a 34, ele diz assim: Ora, uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, gastando tudo o que possuía, sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: se eu tocar somente sua veste, ficarei curada. No mesmo instante, secou a fonte de sangue e sentiu em seu corpo que estava curada de seu flagelo. Conhecendo Jesus logo, por si mesmo, o poder que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou o meu manto? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, receosa e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. Lucas, capítulo 8, versículos 43 e 48, ele descreve a mesma situação dizendo assim: e uma mulher que tinha por 12 anos um fluxo de sangue e que gastara com médicos todos os recursos vitais, tendo conseguido ser curada por nenhum, chegando-se por detrás, tocou-lhe a borda do manto e imediatamente cessou o fluxo de sangue. Perguntou Jesus: quem me tocou? Negando-o todos, disse Pedro: a multidão te comprime e sufoca, e perguntas quem tocou? Mas Jesus disse: alguém me tocou, que percebi que de mim um poder. Vendo a mulher que não tinha ficado despercebida, veio tremendo prostrar diante dele e declarou na presença todo o povo o motivo que o havia tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse: filha, tua fé te curou, vai-te em paz. Aí Pastorino vai dizer que é muito interessante observar que os 3 evangelhos sinóticos mantiveram a mesma ordem dos fatos, colocando a cura da hemorragia no percurso entre o local do pedido de Jairo e a casa dele. E aí a gente vê que Mateus também abrevia os fatos nesse relato, do mesmo jeito que no capítulo anterior. Então observemos que não mais se trata de uma cura à distância, como é do caso do servo do centurião, nem do toque intencional de Jesus, como por exemplo fez com a sogra de Pedro. Trata-se ali de um contato com a sua roupa e realizado de surpresa para ele. Nota-se que Marcos e Lucas, que assinalam que a filha de Jairo tinha 12 anos, dão à doença da mulher, tal como Mateus, a mesma idade. Olha aí, 12 anos, do mesmo jeito que a filha de Jairo. Então ela consultara numerosos médicos sem obter nenhum resultado. Marcos ainda acrescenta que ela sofreu muito, gastando seus haveres e piorando cada vez mais. Confirma o que se lê na Mishnah, lá no Tratado Kiddushin, no capítulo 4, versículo 4, que o melhor dos médicos é digno da geena. Mas Lucas, que também era médico, desculpa seus colegas, dizendo apenas que não obtivera cura. O catamênio, aí no caso, o fluxo de sangue, a menstruação, era considerado uma impureza legal, conforme Levítico capítulo 15, versículo 15, e contaminava todos que os tocassem, a enferma, aí no caso, ou que fossem por ela tocados. Por isso a pobre mulher tinha, de maneira secreta, a sua enfermidade. Mas o seu pensamento intuitivo lhe dizia que se tocasse, nem que fosse a borla do seu manto, o craspedon, né?
o imitaton do manto, ela ficaria curada. E Yahvé ordenara lá no livro de Números, capítulo 5, versículos 37 a 41, e também Deuteronômio, capítulo 22, versículo 12, que nos cantos do manto os israelitas deviam pendurar borlas de fios de lã branca, com fio azul em cada uma, a fim de recordarem os mandamentos e os observarem. Então era esvoaçante o manto, era mais fácil de ser tocado do que a túnica, que era presa na cintura e mais aderente ao corpo. Então a enferma, aquela doente, resolutamente abre passagem entre o povo que comprimia Jesus e toca-lhe o manto. Imediatamente o mestre sente que dele saiu algo, saiu um jato de fluidos, de poderes magnéticos curativos, que foram atraídos pelo ímã da fé poderosa daquela mulher. A fé plasma a forma mental da coisa que a gente deseja, conforme a gente vê em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E essa funciona como um recipiente a vácuo, que atrai para si os elementos que encherão esse recipiente. Ou como uma espécie de fio terra que retira a eletricidade para derramá-la no solo. Então, instintivamente, diz Pastorino, indaga quem o tocou. Ninguém se acusa e Pedro tem, de uma maneira aí, um tom de reprimenda, né? Mestre, a multidão te aperta e você pergunta quem te tocou? E Jesus então confessa a razão dessa pergunta. Sentiu a inesperada saída de fluidos curativos dele. Essa anotação privativa do médico Lucas, não tendo Marcos ousado incluí-la em suas anotações. E aí Pastorino vai dizer que quando a mulher, que já se refizera da emoção, ao sentir-se curada, viu que foi descoberta, talvez aí por um olhar mais penetrante de Jesus, ela então confessa o seu gesto. O mestre não lhe faz a mínima restrição, limitando-se a atribuir todo o mérito do ocorrido à sua fé, conforme a gente vai ver na patrologia latina de Jerônimo. E aí Pastorino vai dizer que a essa mulher, a Acta Pilate, ou o Evangelho de Nicodemos, no capítulo 7, dá o nome de Beronique, e os textos latinos chamam de Verônica, ou Berenice. A lenda apoderou-se dessa figura e fez que com ela, no percurso de Jesus para o Calvário, enxugasse o rosto suado ferido, ficando a sua face gravada naquele lenço que era o sudário, o Santíssimo Sudário, que mais tarde operou em numerosas curas, conforme a gente vê lá em Mos Pilate, em Vindicta Salvatoris, nos evangelhos apócrifos da Biblioteca dos Autores Cristãos de Madrid. Aí a gente percebe, como diz Pastorino, que é necessário que a gente observe o que nos ensina esse fato material. Em primeiro lugar, a gente nota que os três evangelistas colocam na mesma posição, no percurso para a casa de Jairo, entre o pedido do pai e a cura da filha. Além disso, os três evangelhos assinalaram que a mulher sofria de seu catamênio havia 12 anos. E também que a menina curada tinha exatamente 12 anos. Isso é interessante, né? Outros pormenores, como aponta Pastorino. O nome hebraico Yair, que é Jair, um helenizado de Jairo, significa o sexto. Ora, já vimos lá no volume 2 que o número 12 é o plano humano, exprime o holocausto de si mesmo. O simbolismo intensificado aí pelo tipo de enfermidade, que é a perda de sangue, é a expiação da alma, que em hebraico é ki hadan hu banifesh yakafé. E em grego é togar, aimá, autor, antipsiques, exilazetai. No Levítico, do capítulo 7, versículo 11, a gente vê isso. Então, realmente, lá nesse texto do Levítico, disse que a alma de toda a carne é seu sangue. Lá no versículo 11. É justamente essa perspectiva que é colocada por Pastorino, também em grego e também em hebraico. Repete a mesma frase por duas vezes no versículo 14, lá nesse texto, numa das quais há uma pequena modificação para que não paire dúvida.
porque quanto à alma de toda a carne, o sangue é por sua alma. É colocado lá e aí volta Pastorino a colocar em hebraico, para não restar dúvida nenhuma. Parece então bem claro que a palavra alma, do latim anima, porque sua função é animar o corpo, corresponde ao que atualmente é chamado, nos meios espiritualistas, de corpo astral, que é, na verdade, o que vivifica e anima o corpo físico. Olha aí que interessante, né? Então, aí Pastorino vai dizer que assim como o duplo etérico toma sua forma visível no sistema nervoso, assim o corpo astral toma sua forma visível no elemento biológico denominado sangue. Olha que interessante, hein? E aí Pastorino vai dizer que o sangue é a alma de qualquer animal. Nós sabemos com efeito que o sangue passa constantemente pelo coração, em cujo nó de Kite-Flake, a gente já falou isso, né? Iris, está fixa, embora em uma outra dimensão, a centelha divina ou mônada. Olha aí que interessante. Aí o sangue capta as vibrações da vida divina, que leva a todos os mínimos recantos do corpo para vivificá-lo. Se nós impedirmos a circulação sanguínea de qualquer membro, esse membro se necrosa, porque não há sangue e não há vida. Porque não há sangue e não há vida. Então, não há alma ali. Além de buscar a vida no coração, o sangue vai apanhar nos pulmões o prana, o nitrogênio na fala de Pastorino, para com ele alimentar as células, por mais microscópicas que sejam. Aí o alimento importantíssimo, vital, embora não único, bastando lembrar que enquanto as células podem viver até dias sem comer nem beber, não conseguem se manter vivas senão alguns minutos se a respiração parar. Que a respiração é que alimenta de prana. Mas como tudo na natureza é aproveitado, o sangue serve de veículo para, enquanto fornece alimento, também para recolher as impurezas, levando elas para o forno crematório dos pulmões, onde o oxigênio se encarrega de queimá-las na situação da hematose. E aí Pastorino vai dizer que o veículo do prana, que é o nitrogênio, parece que são os leucócitos, segundo o médico Dr. Jorge Andrea, que é citado por Pastorino, que além disso tem a tarefa de combater os micróbios por meio da fagocitose. Então nós verificamos que os dois principais elementos sanguíneos têm suas funções bem definidas. Pastorino vai dizer que enquanto os leucócitos alimentam as células, lhes carregam também as impurezas e as defendem contra os invasores prejudiciais. Aí as hemácias transportam os fluidos vitais, produzindo vida no corpo físico, que sem ele se reduziria a um simples cadáver. Tendo, pois, o sangue essa importância vital, o máximo sacrifício que uma pessoa pode, uma criatura pode fazer é derramá-lo para defender uma causa. É dar seu sangue por uma causa. E esse sacrifício serve de expiação para a alma. Aí Pastorino vai dizer que resgata os karmas do espírito. Daí o grande valor das primeiras testemunhas, os mártires do cristianismo, cujo sangue, cristãos, no dizer de Tertuliano, era a semente de novos cristãos. Olha que interessante. Aí Pastorino diz que fazendo esse preâmbulo, a gente precisa ver agora qual é o simbolismo desse fato material que passou no plano físico, né? A gente vê que a mulher, que é um elemento feminino, porque representa a alma, que se manifesta no sangue, se aproxima de Jesus, que é o símbolo da individualidade, da centelha divina, porque completar o resgate dos seus erros e já estava cansada de sofrer por causa desses erros. Compreendemos aí que se trata, na verdade, de pelo menos número 12 que é apresentado aí, simbolizando o auto-sacrifício voluntário realizado conscientemente para queimar os karmas dolorosos do passado com o derramamento do próprio sangue que faz a expiação pelo Espírito. Aí Pastorino vai dizer que nenhum médico terreno conseguira estancar esse sangue
antes do final necessário desse resgate. Com efeito, por mais sábia, por mais santa que seja a entidade encarnada ou desencarnada, ela não conseguirá libertar quem quer que seja dos seus resgates, das suas necessidades evolutivas, se não tiver chegado o tempo próprio para isso. Só a própria criatura poderá fazê-lo. Chegado esse tempo, disse Pastorino, a alma vai silenciosa e ocultamente, porque qualquer contato deve ser secreto, em busca do encontro com a individualidade, dizendo, por menor que seja esse contato, por mais rápido que seja, eu ficarei liberta das minhas dores, dos meus sofrimentos. Então ela busca tocar, ou seja, entrar em contato com a borla do seu manto. É pelas pontas que melhor se escoa o magnetismo. Aí a alma crê que ao entrar na vibração do plano da individualidade, certamente terá estancada a fonte de sangue, ou seja, o Kiklosananke, ou seja, o ciclo fatal do karma. Acredita também que todo o seu agir permanecerá secreto, não contando com a sabedoria da individualidade, mas a sua própria fé, que forma como que um vácuo, atrai para si com força o magnetismo espiritual do Cristo interno. A sua aspiração é satisfeita de todo e o Espírito lhe dá a paz tão desejada, esclarecendo-lhe que todo o merecimento desse encontro rápido cabe totalmente à sua fé. Olha que interessante isso. E aí Pastorino vai dizer que no ato material Jesus faz questão de que o ato se torne público a fim de não perder o ensejo de uma lição preciosa. Daí ter confessado que sentiu sair de si um fluido, a fim de provocar a confissão da beneficiada e com isso nos dar a todos nós um ensinamento precioso, que é esse que a gente aprende hoje. Interessante, né? Estão curiosos aí para saber sobre a cura da filha de Jairo? Pois bem, a gente vai voltar para isso na próxima semana, com fé em Deus. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.